Existe um homem em Burbank, na Califórnia, que apresentou o Tonight Show durante mais de 20 anos, colecionou mais de 200 carros, esgotou arenas por toda a América todos os fins de semana durante 5 décadas, e que em qualquer terça-feira à noite se encontra na sua cozinha a cozinhar o jantar para a sua esposa, que pode não saber em que ano estamos. Ele é um dos rostos mais reconhecidos da história da televisão americana. É também, em silêncio, um dos mais testados. Em novembro de 2022, um incêndio a gasolina queimou o lado esquerdo do seu rosto. Queimaduras de 3º grau, enxertos de pele, cuidados intensivos. Voltou ao trabalho em 2 dias. 2 meses depois, um fio de motocicleta que nunca viu chegar rasgou-lhe o corpo e partiu-lhe a perna. Voltou à estrada. Em novembro de 2024, caiu 18 metros pela encosta de uma colina fora de um hotel em Pittsburgh. Rosto pisado, pulso fraturado, olho inchado antes de um espetáculo que ainda estava programado para fazer. E fez 3 acidentes em 2 anos. Nenhum deles o parou. Nenhum deles chegou à primeira página da vida dele, porque a sua esposa chegou. Mavis Leno, a mulher com quem casou há 45 anos e que nunca uma vez considerou deixar, foi diagnosticada com demência avançada. E todas as manhãs, durante o que Jay descreve como 3 dos anos mais difíceis da sua vida, ela acordava a acreditar que acabara de receber a notícia de que a mãe tinha morrido. Todas as manhãs, o luto reiniciava. Todas as manhãs ele estava lá. Ele chama-lhe propósito. Chama-lhe sorte. Temos de perguntar a nós mesmos, como é que um homem carrega tudo isso? O incêndio, as quedas, as fraturas e o luto que nunca para, e ainda assim diz que se sente sortudo. Se Jay Leno alguma vez vos fez rir, alguma vez vos fez sentir que alguém na televisão realmente trabalhava para viver e o fazia a sério, deem like como tributo ao homem que apareceu todas as noites, não importa o quê. Porque a história de Jay Leno não é uma história de fama. É uma história do que acontece quando as câmaras se apagam e o trabalho verdadeiro começa. James Douglas Moore Leno nasceu a 28 de abril de 1950 em New Rochelle, Nova York, uma cidade suficientemente perto de Manhattan para sonhar com ela e suficientemente longe para conhecer a distância. Não era, por qualquer medida inicial, uma criança que alguém tivesse destacado como excepcional. Os seus professores certamente não o fizeram. Quando chegou à idade escolar, Jay Leno foi identificado como disléxico, uma diferença de aprendizagem que nos anos 50 e início dos 60 não era tratada com paciência ou compreensão. Era tratada com frustração. Os professores disseram aos pais que ele era lento. Um educador, com a crueldade casual que os sistemas institucionais podem produzir, sugeriu que o futuro mais realista para o jovem James Leno era um emprego que envolvesse as mãos, talvez numa fábrica, talvez em trabalho manual. Não porque lhe faltasse inteligência, mas porque o sistema onde fora colocado não tinha as ferramentas para a ver. O pai dele, Angelo Leno, era agente de seguros, um homem que acreditava em aparecer, em cumprir a palavra, na dignidade ordinária do trabalho consistente. A mãe, Catherine, era uma imigrante escocesa com um humor afiado e um amor profundo pela linguagem. Entre os dois, deram a Jay algo que o sistema escolar nunca deu. A convicção de que o esforço valia mais do que a aptidão e que o humor era uma forma legítima de estar vivo no mundo. O que o salvou, da forma como uma pequena coisa às vezes salva uma pessoa antes de ela saber que precisa de salvação, foi a comédia. Ainda não a fazendo, apenas consumindo-a descobriu que fazer as pessoas rir produzia uma reação na sala que mais nada produzia. Era imediato. Era inequívoco. E ao contrário de um teste escrito que o seu cérebro disléxico não conseguia navegar como os colegas, uma piada ou acertava ou não, e o público sempre vos dizia qual. Começou a atuar no início da adolescência, não em palcos, mas em corredores, em estacionamentos, no fundo das salas de aula quando o professor virava as costas. Estava a desenvolver algo sem saber que o desenvolvia. A capacidade de ler uma sala, de sentir o momento exato em que uma piada ia aterrar, de recuperar sem pânico quando não aterrasse. Estas não eram competências de atuação no sentido convencional. Eram competências de sobrevivência e estavam a ser forjadas em silêncio e sem alarde num corpo que o sistema educativo já tinha dado como perdido. A família mudou-se para Andover, Massachusetts, onde Leno frequentou a Andover High School. Não era um aluno modelo. Era, no entanto, um trabalhador incansável, uma característica tão central à sua identidade que definiria todas as décadas da sua vida adulta de formas que ninguém à sua volta poderia ter previsto. Arranjava empregos, lavava pratos, varria chãos, trabalhou num concessionário da Ford, o que, em retrospectiva, é o tipo de detalhe biográfico que parece quase demasiado perfeito, dado que a sua garagem viria a ser. Mas na altura era simplesmente um salário. E Jay Leno era um jovem que aprendia que aparecer era uma forma de autorrespeito. Inscreveu-se no Emerson College em Boston, formando-se em 1973 com um diploma em terapia da fala. Uma escolha que tem uma ironia particular quando se pensa que este é um homem que passaria os próximos 50 anos quase nunca parando de falar.
Mas o Emerson deu-lhe algo mais importante do que uma credencial. Deu-lhe acesso ao circuito de comédia de Boston, que no início dos anos 70 era uma das salas mais competitivas e genuinamente difíceis do país. Os comediantes que saíram de Boston nessa era não tinham plateias fáceis. Tinham plateias hostis. Tinham de ser bons e tinham de ser consistentes porque a sala não os perdoava se não fossem. Jay Leno era bom e, desde o início, extraordinariamente consistente. Conduziu-se a si próprio até Nova York. Conduziu-se a si próprio até Los Angeles. Atuou onde quer que alguém o deixasse ficar em frente ao microfone. E nos anos em que ninguém o deixava, ficava na frente de um na mesma e percebia o que precisava de mudar. O rapaz a quem os professores disseram que o seu teto era baixo tinha decidido algures no caminho que os tetos eram problema dos outros. Estava a construir algo. Ainda não sabia quão grande se tornaria. Los Angeles a meados dos anos 70 não era uma cidade gentil para um jovem comediante sem contactos e com um sotaque forte de Massachusetts. Era uma cidade que produzia estrelas da forma como um rio produz sedimentos, através de uma pressão enorme aplicada ao longo do tempo, com a maior parte do que era arrastado nunca chegando à superfície. O Comedy Store na Sunset Boulevard era a sala que importava. Era onde as carreiras eram feitas ou silenciosamente enterradas, onde a plateia chegava já a saber o que queria e não tinha vergonha de vos dizer quando não entregavam. Jay Leno chegou ao Comedy Store com exatamente duas coisas. Material que refinara durante anos no difícil circuito de Boston e uma ética de trabalho que beirava o patológico. Atuava todas as noites que conseguia subir ao palco. Quando não conseguia subir ao palco, escrevia. Quando terminava de escrever, atuava outra vez. Os outros comediantes que passavam por aquele mundo nessa era, homens como David Letterman, Richard Pryor, Tom Dreesen, descreveram mais tarde Leno como alguém que simplesmente trabalhava mais do que qualquer pessoa no edifício. Não por desespero, mas porque genuinamente não conseguia parar. Foi durante estes anos que conheceu David Letterman, uma amizade que se tornaria uma das relações definidoras da sua vida profissional e uma das mais complicadas e das mais incompreendidas publicamente. Nos anos 70, eram pares. Atuavam nas mesmas salas, partilhavam os mesmos cartazes, trocavam a mesma moeda de respeito mútuo que os comediantes estendem uns aos outros quando reconhecem talento genuíno. Ninguém que os visse atuar no Comedy Store em 1976 teria previsto que os seus nomes um dia seriam ditos no mesmo fôlego que uma controvérsia que consumiu a indústria da televisão noturna. Eram apenas dois homens muito talentosos numa sala muito pequena a tentar ser engraçados. O avanço na televisão veio através de Johnny Carson. Carson, que nessa altura não era apenas o apresentador do Tonight Show, mas o soberano reconhecido da noite americana, viu algo em Leno. Teve Leno como convidado, depois outra vez. Depois outra vez, cada aparição afiava algo, adicionava uma camada de precisão a um estilo de atuação que já era tecnicamente impecável e continuava a melhorar. Por isso, o aval de Carson nessa era não era simplesmente um elogio. Era uma transferência de credibilidade, a moeda mais poderosa da indústria do entretenimento, do homem que definira a forma para o homem que poderia um dia levá-la adiante. Quando os anos 80 chegaram, Jay Leno era um dos comediantes de stand-up mais procurados do país. Era cabeça de cartaz em venues que outrora pareciam impossivelmente fora de alcance. Ganhava honorários que refletiam o valor real de mercado, não o disparate inflacionado da matemática das celebridades. Era também notável por atuar em mais de 100 espetáculos por ano, todos os anos, ao mesmo tempo que fazia aparições na televisão, desenvolvia a sua presença televisiva e geria o que se tornara uma operação pequena e altamente eficiente que era essencialmente ele e a sua disciplina. Em 1987, foi nomeado anfitrião convidado permanente do Tonight Show, o que na prática significava que era a pessoa que se sentava na cadeira quando Johnny Carson não estava. Não era uma tarefa menor. O Tonight Show no final dos anos 80 atraía milhões de espectadores todas as noites. Era o programa mais visto na sua faixa horária. Ser confiado nele na ausência de Carson era uma audição que se desenrolava perante todo o país. E Leno lidou com isso com uma firmeza que não passou despercebida. Quando Johnny Carson anunciou em 1991 que se reformaria em maio de 1992, a questão da sucessão tornou-se um dos dramas mais acompanhados da radiodifusão americana. Os dois nomes mais discutidos eram Jay Leno e David Letterman. O que aconteceu a seguir? A decisão dos executivos da NBC de oferecer a cadeira a Leno. A saída de Letterman para a CBS. A guerra da noite que a imprensa passou a maior parte de uma década a narrar com o entusiasmo ofegante de quem cobre uma campanha militar foi amplamente escrita, na estima de Leno, na maior parte das vezes incorretamente. O que importava para Jay Leno não eram as políticas. O que importava era a cadeira. A 25 de maio de 1992, sentou-se nela pela primeira vez como anfitrião permanente do Tonight Show with Jay Leno. Tinha 42 anos. Trabalhava para esse momento há 20 anos, não por manobras, mas por ser tão consistentemente bom que o momento eventualmente não teve outra escolha senão chegar.
A corrida do Tonight Show que se seguiu não foi uma nota de rodapé. Foi um monumento durante 22 anos em 2 mandatos separados, 1992 a 2009 e 2010 a 2014. Jay Leno foi o apresentador de noite mais visto da América. Nos seus anos de pico, o programa atraía entre 5 e 6 milhões de espectadores todas as noites. Ganhou o Emmy do Prime Time para melhor apresentador de talk show. Ganhou outra vez. Assinou contratos que o tornaram um dos artistas mais bem pagos da história da televisão americana, com um salário anual que no pico atingiu os 32 milhões de dólares por ano. E ao longo de tudo isso, ao longo de todos os anos do Tonight Show, de todas as negociações de contrato, de todas as peças de imprensa que tentavam tornar a sua história mais complicada do que era, continuou a fazer a coisa que sempre o definira. Continuou a fazer stand-up todos os fins de semana, mais de 100 espetáculos por ano após ano, mesmo enquanto simultaneamente apresentava o programa mais visto da noite 5 noites por semana. Guardou todos os dólares que ganhou na televisão. Viveu do que ganhou com o stand-up. Era uma disciplina tão absoluta, tão contraintuitiva, que as pessoas que a ouviam descrever muitas vezes assumiam que era um exagero. Não era. Jay Leno é um homem que chegou ao cume da radiodifusão americana e continuou a trabalhar nas salas de onde veio porque o trabalho não era um meio para um fim. O trabalho era o objetivo. O rapaz de New Rochelle de quem ninguém esperava nada tornara-se algo para o qual ninguém tinha uma palavra precisa. Não apenas uma estrela, não apenas um apresentador, mas uma instituição. Um homem tão enraizado no ritmo noturno da vida americana que durante 22 anos o seu rosto e a sua voz foram das coisas mais familiares do país. E fê-lo aparecendo todas as noites. Há homens que, quando algo terrível lhes acontece, se calam. Retiram-se. Deixam que o evento se torne a história. Deixam que a lesão se torne a identidade. Deixam que o mundo escreva o seu sofrimento na manchete e o deixe lá. Jay Leno não é esse homem. Jay Leno é, na verdade, quase o oposto exato desse homem e os eventos de novembro de 2022 tornaram isso mais claro do que tudo o que viera antes. Era uma manhã de sábado na sua garagem em Burbank, na Califórnia. A garagem não é um espaço casual. É uma instalação de trabalho, uma operação completa de restauro e manutenção que alberga mais de 200 carros e motas clássicos, com mecânicos equipados com ferramentas profissionais e usada diariamente por um homem que não coleciona carros como algumas pessoas colecionam troféus. Ele trabalha neles. Entende-os mecanicamente. Coloca-se por baixo deles, dentro deles, e passa horas a fazer o tipo de trabalho manual detalhado que a maioria das pessoas com o seu nível de riqueza há muito teria delegado inteiramente a outra pessoa. Nessa manhã em particular, estava a trabalhar por baixo de um carro a vapor branco de 1907, um dos veículos mais antigos e tecnicamente exigentes da coleção. Uma linha de combustível estava bloqueada. Estava deitado por baixo do carro a tentar desbloqueá-la quando, sem aviso, o sistema de vapor do carro libertou um jato de gasolina diretamente no seu rosto. Uma faísca pegou. O combustível incendiou-se. O lado esquerdo do rosto de Jay Leno estava em chamas. As queimaduras que sofreu foram classificadas como de 3º grau, a categoria mais grave, o que significa que o dano atravessara a pele e chegar ao tecido por baixo da sua orelha esquerda, do lado esquerdo do rosto, partes do pescoço e das mãos. As imagens que surgiram nos dias seguintes não eram imagens que se prestassem a tranquilização casual. Era uma lesão grave. Era o tipo de lesão que muda a textura de uma vida. Foi transportado para o Grossman Burn Center no West Hills Hospital, uma das principais instalações de tratamento de queimaduras do país. Foi submetido a múltiplos procedimentos cirúrgicos, incluindo enxertos de pele, um processo doloroso de uma forma que resiste a descrições fáceis, onde pele saudável é removida de uma parte do corpo e usada para reconstruir o que foi destruído noutra. Foi colocado sob os cuidados do Dr. Peter Grossman, que tratou algumas das queimaduras mais graves do país e que mais tarde descreveu a recuperação de Leno como notável na sua velocidade. O que aconteceu a seguir é a parte que vos diz tudo o que precisam de saber sobre a relação de Jay Leno com o sofrimento. Teve alta do hospital em 8 dias e meio. Dentro de 2 semanas, Music foi fotografado na festa de Natal da garagem de Jay Leno, de pé com a sua equipa, com ligaduras visíveis, a sorrir, e quando falou publicamente sobre o que acontecera, não com a linguagem cuidadosa gerida por assessores de uma celebridade a fazer controle de danos, mas da forma direta e genuinamente engraçada que é simplesmente como ele fala. O que disse foi isto: faltei 2 dias de trabalho. Por isso, não foi mau. 2 dias, queimaduras de 3º grau no rosto, múltiplos enxertos de pele, cuidados intensivos. 2 dias. Mais tarde descreveu o acidente com uma clareza e ausência de autocomiseração que fez as pessoas que o ouviram sentirem-se ligeiramente envergonhadas por alguma vez terem considerado queixar-se de alguma coisa. Fiquei queimado num incêndio, disse a um entrevistador. Recebi uma cara cheia de gasolina. Uma faísca saltou. Não é como é que isto aconteceu? Quer dizer,
As pessoas queimam-se todos os dias. E depois, porque é Jay Leno e não consegue evitar, mesmo quando o assunto é o seu próprio rosto queimado. Acrescentou, tive de ligar ao meu tipo das caras e dizer, olha, lembras-te daquela cara nova que me deste? Tens outra cara aí? Preciso de outra. E deu-me outra cara. Não se vê o fecho, pois não? Não se vê. A recuperação foi, por qualquer medida médica, extraordinária, mas a piada, o instinto de fazer a sala sentir-se melhor, mesmo quando era ele quem tinha sido magoado. Isso não é uma atuação. É uma filosofia. Um homem que passou 50 anos a fazer as pessoas rir não para de repente quando a situação se torna genuinamente sem graça. Ele inclina-se mais para ela porque o humor não é como Jay Leno evita a dor. É como o processa. É como mantém o controle sobre a única coisa que alguma vez controlou verdadeiramente, a sua própria resposta ao que o mundo entrega. 2 meses depois do incêndio, o mundo entregou outra coisa. Estava a conduzir uma das suas motas quando encontrou um fio esticado sobre uma entrada de automóveis, sem marcação, sem bandeira, invisível contra a luz porque o sol estava nos seus olhos. O fio apanhou-o, descreveu-o depois com a mesma candura económica que trazia a tudo. Estava na minha mota e o tipo tinha um fio sobre a entrada mas sem bandeira. E virei-me e o sol estava nos meus olhos e por isso rasgou-me o rosto. Partiu a perna. Recuperou. Voltou à estrada. 2 acidentes graves em 2 meses. O tipo de acumulação que teria enviado a maioria dos homens para um período de reflexão prolongada sobre a mortalidade, sobre o ritmo, sobre se o universo estava a tentar comunicar algo específico através de trauma físico repetido. Jay Leno parece não ter recebido tal mensagem. Ou, se recebeu, discordou da sua conclusão. Continuou. Continuou a atuar. Continuou a trabalhar nos carros. E depois, em novembro de 2024, exatamente 2 anos depois do incêndio, estava em Pittsburgh para um espetáculo de stand-up, a caminhar perto de um hotel quando caiu pela encosta de uma colina, 18 metros, uma queda de 60 pés, numa encosta no escuro. Antes de um espetáculo que estava programado para fazer. Sofreu um pulso fraturado, rosto pisado e olho inchado. 3 acidentes em 24 meses, 3 recuperações, 0 pausas. O homem a quem disseram em criança que o seu teto era baixo passara toda a vida adulta a recusar-se a reconhecer que os tetos existem. 3 vezes em 2 anos, o mundo físico tentou impor-lhe um teto através de fogo, fio e gravidade e uma colina em Pittsburgh. 3 vezes olhou para ele e voltou ao trabalho. Mas havia algo à espera dele em casa que o fogo e as quedas não podiam preparar. Algo que nenhuma quantidade de resistência física, nenhum nível de tolerância à dor elevada, nenhuma filosofia de aparecer podia tornar simples. O que se faz quando a pessoa que se ama há 45 anos acorda todas as manhãs num luto que não se pode consertar? Há um tipo particular de coragem que não fica bem em fotografias. Não produz queimaduras que cicatrizam visivelmente nem fraturas que aparecem num raio-x nem uma colina em Pittsburgh para onde se possa apontar e dizer, foi ali que aconteceu. Foi isso que sobrevivi. É o tipo de coragem que acontece numa cozinha às 6 da manhã quando a pessoa que mais se ama no mundo abre os olhos e o luto começa outra vez. E tu estás lá como estavas ontem, como estarás amanhã, a fazer o pequeno almoço e a dizer o que precisa de ser dito e a manter a forma da vida que construíram juntos mesmo enquanto a doença tira pedaços dela silenciosamente todos os dias numa direção que só vai num sentido. Esta é a coragem de que Jay Leno não fala facilmente. Não porque tenha vergonha dela, mas porque não acha que exija uma conversa. Fez uma promessa há 45 anos e está a cumpri-la. Na sua estima, isto não é heroico. É simplesmente o que uma promessa significa. Mavis Leno, nascida Mavis Nicholson, agora com 79 anos, é esposa de Jay Leno desde 3 de novembro de 1980. Conheceram-se em 1976 no Comedy Store, a mesma sala onde Jay construía a sua carreira um set de cada vez. Não era uma mulher que precisasse da indústria do entretenimento para se definir. Era e continua a ser uma das pessoas mais intelectualmente sérias da vida dele. Uma ativista feminista comprometida que passou anos a trabalhar com a Feminist Majority Foundation nos direitos das mulheres sob o regime talibã no Afeganistão muito antes de essa causa atrair o tipo de atenção mainstream que mais tarde receberia. Não casou com Jay Leno porque ele era famoso. Casou com ele porque, por todas as evidências disponíveis, reconheceu algo nele que o resto do mundo passaria as próximas várias décadas a descobrir lentamente. Decidiram juntos não ter filhos. Foi uma escolha consciente feita e mantida e nunca publicamente lamentada por nenhum dos dois. Durante 45 anos, tem sido, como Jay disse muitas vezes e de muitas formas, só os dois, não como uma limitação, mas como uma completude. O diagnóstico chegou com a crueldade particular que as doenças graves reservam para as pessoas que construíram algo que vale a pena proteger. Mavis Leno foi diagnosticada com demência avançada, progressiva, do tipo que não estabiliza e não reverte.
A realidade médica e legal do que isto significava para a vida deles juntos exigiu ação. E em janeiro de 2024, Jay Leno apresentou a documentação para estabelecer uma conservatorship sobre o património da esposa. A conservatorship foi concedida a 9 de abril de 2024, dando-lhe autoridade legal para gerir os assuntos dela enquanto a doença continuava a progredir. Estes são os factos tal como existem no registro público. A documentação, as datas, a terminologia legal. Mas a documentação não é a história. A história é o que Jay Leno descreveu quando apareceu no Today Show em novembro de 2025. Uma descrição que parou a sala de uma forma que muito poucas coisas que Jay Leno alguma vez disse publicamente conseguiram fazer. Durante aproximadamente 3 anos, disse ao entrevistador, Mavis acordava todas as manhãs a acreditar que acabara de receber a notícia de que a mãe tinha morrido. Não que a mãe tivesse morrido anos antes, não uma tristeza vaga sobre a perda. O luto específico, imediato e esmagador de saber neste exato momento que a mãe se foi, todas as manhãs. O luto reiniciava durante a noite. Todas as manhãs era novo. Todas as manhãs era a primeira vez. Pensem nisso por um momento. Não como uma descrição médica, mas como uma realidade humana. A pessoa que se ama acorda e a primeira coisa que experimenta antes de o dia ter a oportunidade de lhe oferecer algo é a pior notícia da sua vida. E depois acontece outra vez na manhã seguinte e na manhã depois dessa. Durante 3 anos. Jay Leno esteve presente em todas essas manhãs. Não descreveu isto com a linguagem do martírio. Não o enquadrou como um sacrifício que estava a fazer ou um fardo que carregava. Descreveu-o da forma como descreve tudo, diretamente, factual, com uma honestidade tão despojada que aterra mais forte do que qualquer dramatização poderia. Notou com cuidado que as coisas mudaram desde esses 3 anos, que Mavis já não acorda para aquele luto específico todas as manhãs, que ela parece, na palavra dele, confortável, que parece feliz, que parece contente. Ela não se está a esquecer de mim, disse ao entrevistador com uma precisão que revelava exatamente onde vivia o medo mais profundo. Isso ainda não aconteceu. 4 palavras que contêm um casamento inteiro, ainda não aconteceu. Não uma negação, não um tranquilizar, mas um balanço honesto de onde estão agora neste momento nesta manhã com o reconhecimento pleno de que a doença ainda avança, ainda tira coisas, e que a linha que ele vigia mais cuidadosamente é aquela que o separa da versão da sua esposa que ainda consegue alcançá-lo. Ainda consegue, por agora, e ele está a aproveitar ao máximo todas as manhãs em que isso é verdade. Os papéis da conservatorship, a terminologia médica, a progressão clínica da doença. Estes são o andaime à volta de uma história que não é realmente sobre nenhuma dessas coisas. É sobre um homem que foi derrubado por fogo, à gravidade e agora enfrenta algo que não pode ser curado em 8 dias, não pode ser ultrapassado a andar, não pode ser processado com uma piada sobre um fecho. E ainda assim, e isto é o que importa, ele não está destruído por isso. Está moldado por isso. Há uma diferença, e Jay Leno entende a diferença melhor do que a maioria. Como é que um homem assim fica em casa numa quarta-feira à noite quando as câmaras não estão lá e os créditos do Tony Show já rolaram há muito pela última vez e a única plateia é uma mulher que pode ou não lembrar-se do ano? Fica como um homem a cozinhar o jantar. Há uma versão desta história que a cultura sabe contar. Envolve um homem famoso, um casamento longo, uma esposa com uma doença grave e uma transição tranquila e simpática para uma vida que acomoda à nova realidade. Jantares com amigos, uma companheira para eventos, uma distância cuidadosa mantida entre a vida pública e o luto privado. A cultura conhece esta história. Já a contou muitas vezes. Tem um vocabulário para ela, um conjunto de permissões entendidas, um acordo tácito de que um homem nesta situação ganhou uma certa latitude e que exercê-la não o torna uma má pessoa, apenas humana. Jay Leno ouviu esta história diretamente, não como sugestão de um estranho, mas como conselho oferecido por alguém do seu círculo que lhe disse claramente que devia considerar arranjar uma namorada. Rejeitou-o com uma completude que não deixou espaço para mais discussão. O que disse publicamente no podcast Life Above the Noise com Maria Shriver em janeiro de 2026 não foi entregue com raiva nem com a indignação performativa de um homem a fazer um ponto para uma plateia. Foi entregue com a mesma tranquilidade factual que traz a tudo. O tom de um homem a explicar algo que genuinamente não entende porque exige explicação. Já disse isto várias vezes, disse a Shriver. Faz-se um voto quando se casa e as pessoas ficam espantadas. Ficam tão chocadas que se cumpra. Porquê? Porquê? Uma palavra. Carregando 45 anos de resposta dentro dela. Foi mais longe. Notou algo que vale a pena parar para pensar. Não porque seja uma condenação de alguém em particular, mas porque é uma observação honesta sobre o mundo onde vive e a cultura que o rodeia. Lealdade e compromisso, disse ele, agora surpreendem as pessoas. A decisão de honrar um voto, de ficar, de continuar a aparecer por uma pessoa que já não consegue aparecer completamente por ti da mesma forma. Isto é agora a escolha inesperada, a escolha notável,
a escolha que faz as pessoas parar e olhar. Enquanto o oposto, afastar-se, seguir em frente, encontrar um acomodo viável com uma realidade difícil, se tornou tão normalizado que não exige explicação e não carrega peso. Jay Leno não está zangado com isto. Está simplesmente a notá-lo. E ao notá-lo, sem tentar, sem qualquer consciência aparente de que o faz, está a segurar um espelho para algo que a cultura nem sempre quer olhar diretamente. Ele cozinha o jantar para Mavis todas as noites. Não ocasionalmente, não quando está na cidade e a agenda permite. Todas as noites. Disse-o claramente da forma como diz tudo claramente. A minha esposa tem alguns problemas, por isso somos só ela e eu. Mas sempre fomos só ela e eu nos últimos 45 anos de qualquer forma. Por isso, está bem. Gosto de cuidar dela. É divertido. É divertido. Duas palavras que poderiam ler-se como evasão ou negação se não se conhecesse este homem. Se não se tivesse passado tempo na companhia de alguém que construiu toda a vida adulta no princípio de que aparecer é a sua própria recompensa. Que o trabalho não é um fardo a suportar mas uma estrutura a habitar. Que o propósito não é algo que se encontra mas algo que se constrói diariamente com as mãos, a atenção e a recusa em parar. Antecipou a reação das pessoas quando ouvem como vive agora. Abordou-a antes que alguém pudesse oferecer simpatia. As pessoas pensam, oh, deve ser horrível, disse. Não, porque ela não tem nenhuma dor. Não está a sofrer. Não é como um tumor ou cancro. É só uma confusão que vem com o Alzheimer e a demência. E está bem. Está bem. Dito não como resignação. Dito como um homem que pensou nisto cuidadosamente e chegou a uma posição genuína, não uma ficção consoladora. Mavis Leno não tem dor. Está confusa. Está, pelo relato dele, confortável e contente e, nas manhãs que o permitem, feliz. E Jay Leno está lá todas as manhãs, todas as noites, a cozinhar o jantar, a ser a constante num mundo que a doença tornou imprevisível para ela. Gosto de ser o rochedo dela, disse. Faz-nos sentir necessários. Agora tens um propósito. Por isso, é bom. Propósito. Esta é a palavra que desbloqueia algo porque Jay Leno teve muitas fontes de propósito ao longo de 76 anos. Os clubes de comédia, a secretária do Tony Show, a garagem, o palco de stand-up onde ainda sobe mais de 100 vezes por ano. Mas propósito, da forma como ele e o USA aqui, não é sobre conquista. Não é sobre tamanho da plateia ou bilheteira ou o número de carros numa instalação em Burbank. É sobre ser necessário por uma pessoa específica de uma forma específica num momento específico e corresponder a essa necessidade consistentemente sem queixas porque o corresponder é em si o objetivo. É um homem que passou décadas a ser necessário por milhões de pessoas que nunca conhecera e nunca conheceria. Pessoas que ligavam o Tony Show todas as noites porque o rosto dele significava algo para elas, porque a presença dele naquela secretária era um tipo de estabilidade num mundo instável. Era bom a ser necessário dessa forma. Era muito bom nisso. Mas ser necessário por Mavis Leno numa cozinha na Califórnia numa quarta-feira à noite, isso é uma coisa completamente diferente. É mais pequeno e mais específico e mais insubstituível. Não se pode ser substituído naquela mesa por outro apresentador de late night. Não se pode ser substituído por um clipe no YouTube. Ou estás lá ou não estás. E Jay Leno está lá todas as noites. A sugestão sobre a namorada foi feita uma vez. Não foi feita outra vez. Jay Leno é um homem que consegue comunicar muito sem levantar a voz. E aparentemente a clareza com que rejeitou aquele conselho em particular foi suficiente para encerrar o assunto permanentemente. O que permanece aberto, o que não pode ser encerrado porque a doença não permite encerramento, é a realidade diária de uma vida organizada inteiramente à volta do cuidado, à volta da presença, à volta da decisão tomada todas as manhãs quando se levanta e vai à cozinha para ser a coisa que segura. Descreveu como isso é de forma específica e desprotegida. A forma como tende a descrever as coisas quando o assunto é Mavis. Ela ainda tem o fogo. Dito sobre uma mulher com demência avançada. Dito com o calor particular de um homem que tem visto esse fogo há 45 anos e ainda não parou de estar grato por ele arder. Ela ainda o reconhece. Essa linha, ela não se está a esquecer de mim. Isso ainda não aconteceu, carrega tudo dentro dela. O alívio do tempo presente, a honestidade do qualificador, a recusa em fingir que o futuro não vem enquanto recusa igualmente deixar que o futuro estrague amanhã que está realmente aqui. Jay Leno aos 76 anos acorda todos os dias dentro de uma vida que contém coisas que a maioria das pessoas não saberia como carregar. As queimaduras que cicatrizaram, a perna que sarou, o pulso que foi fraturado numa colina em Pittsburgh e agora está bem, e depois a coisa que não sara, a coisa que só se move num sentido, a coisa que nenhuma quantidade de ética de trabalho ou humor ou resistência física pode redirecionar. Ele carrega-a cozinhando o jantar. Carrega-a sendo o rochedo.
Carrega-a encontrando no ato diário de cuidado um propósito que não exige plateia nem punchline nem uma secretária num cenário de televisão. Carrega-a ficando. E num mundo que aparentemente se tornou tão surpreendido por ficar que oferece conselhos não solicitados sobre partir, o facto de Jay Leno simplesmente ficar todas as noites, todas as manhãs, todos os jantares pode ser a coisa mais silenciosamente radical que ele alguma vez fez. Há uma pergunta que segue uma vida como esta. Uma vida construída sobre décadas de trabalho disciplinado pontuadas por fogo, fraturas e um luto que reinicia todas as manhãs. E a pergunta não é sobre património líquido ou audiências de televisão ou o número de carros numa garagem em Burbank. A pergunta é mais simples e mais difícil do que qualquer uma dessas coisas. É, de que é que este homem é realmente feito? Não no sentido metafórico que se aplica a celebridades quando um assessor precisa de uma citação. No sentido literal, quais são as partes constituintes reais de uma pessoa que queima o rosto em novembro e está de volta ao trabalho em dezembro? Que parte a perna em janeiro e está de volta à estrada na primavera, que cai 60 pés por uma encosta em Pittsburgh antes de um espetáculo e, presumivelmente porque isto é Jay Leno e o padrão agora está estabelecido, fez o espetáculo na mesma. De que é que uma pessoa tem de ser feita a um nível fundamental para responder à acumulação de tanto dano físico com a conclusão observada de que faltou 2 dias de trabalho? Por isso não foi mau. A resposta, na medida em que pode ser montada a partir do que ele disse e fez ao longo de 76 anos, parece ser esta. Jay Leno foi construído a partir do trabalho. Não como mecanismo de coping, não como fuga à dificuldade, mas como uma crença genuína e profundamente enraizada de que o ato de aparecer e fazer a coisa que se deve fazer é tanto a forma mais elevada de autorrespeito como a fonte mais fiável de significado disponível a um ser humano. Chegou a esta crença em New Rochelle, numa sala de aula que lhe disse que não era suficientemente inteligente. Num concessionário da Ford, onde aprendeu que o chão não se varria sozinho, nos bastidores do circuito de comédia de Boston, onde a plateia não se importava com a tua dislexia, ou o teu sotaque, ou o que os teus professores tinham dito sobre as tuas perspectivas. Importavam-se se eras engraçado. E ele tornou-se engraçado, não só através de talento, embora o talento fosse real, mas através do tipo de repetição e refinamento e disposição para falhar em público que a maioria das pessoas não consegue sustentar depois das primeiras noites realmente más. Ainda o faz. Essa é a parte que merece ser dita claramente e sem qualificações. Jay Leno aos 76 anos, com um rosto queimado que cicatrizou e uma perna partida que sarou e um pulso que foi fraturado numa colina em Pittsburgh, continua a fazer stand-up mais de 100 vezes por ano. Continua a produzir Jay Leno's Garage na rede CNBC, continua a percorrer aquela instalação em Burbank com o mesmo entusiasmo genuíno por um carro a vapor de 1907 ou um Ferrari de 1962 que trouxe para a garagem quando o programa começou. Não se reformou. Não abrandou em nenhum sentido mensurável. Simplesmente continuou, o que no caso dele é tanta coisa mais ordinária como a mais extraordinária que poderia estar a fazer. A própria garagem, aquela coleção de mais de 200 carros e motas clássicos que começou como o humor de um jovem por máquinas e se tornou algo que desafia categorização fácil, vale a pena parar para pensar porque é a coisa mais puramente Jay Leno que existe no mundo. Não a construiu para impressionar ninguém. Construiu-a porque ama carros da forma como ama a comédia. Não como símbolos de estatuto, não como investimentos, não como peças de conversa para pessoas que querem ser vistas perto de coisas caras, mas como objetos de fascínio mecânico genuíno que recompensam a atenção de alguém disposto a entendê-los de dentro para fora. Trabalha nesses carros ele próprio. Sempre trabalhou neles ele próprio. O incêndio em novembro de 2022 aconteceu porque estava por baixo de um carro a vapor branco de 1907 a tentar desbloquear uma linha de combustível, não a dirigir alguém para o fazer. A fazê-lo ele próprio. Isto não é uma afetação. É quem ele é. O homem que guardou todos os dólares do Tony Show e viveu do dinheiro do stand-up é o mesmo homem que se coloca por baixo de um carro com mais de 100 anos e tenta consertar o que está partido. A filosofia é consistente em todos os domínios da sua vida. Aparecer, fazer o trabalho, fazê-lo tu próprio quando podes, e não fazer mais alarido sobre o custo do que a coisa vale. O custo na contabilidade da sua vida atual é significativo. Tem 76 anos, gera uma produção televisiva séria e uma agenda nacional de stand-up ao mesmo tempo que serve como cuidador principal de uma esposa com demência avançada. Não há versão dessa frase que não seja exigente. Não há leitura dessa realidade que não envolva sacrifício, de sono, de conforto, da liberdade particular que vem de uma vida organizada à volta das tuas próprias preferências em vez das necessidades de alguém que amas. Ele não o experimenta como sacrifício. Foi claro sobre isto da forma direta e inequívoca. É claro sobre coisas em que pensou genuinamente. Experimenta-o como propósito, como a satisfação específica de ser necessário por alguém que precisa dele, de ser a constante no mundo de Mavis Leno, de cozinhar o jantar todas as noites para a mulher com quem casou há 45 anos e que nunca uma vez em qualquer declaração pública sugeriu que lamenta ter casado. Ela ainda tem o fogo, disse. Aos 79 anos com demência avançada, Mavis Leno ainda tem o fogo. E Jay Leno,
que sobreviveu a um incêndio real, entre outras coisas, ainda está lá para o ver. Considera-se sortudo. Disse isto, não ironicamente. Não com a evasão cuidadosa de um homem que sabe que deve dizer algo gracioso sobre as suas circunstâncias. Com o que parece ser convicção genuína, a convicção de um homem que cresceu a ouvir que o seu teto era baixo e passou 50 anos a provar que os tetos são preocupação dos outros. Que chegou a Los Angeles sem nada além de material e uma ética de trabalho e saiu do outro lado como uma das presenças mais duradouras da história do entretenimento americano. Que perdeu grandes pedaços do rosto no incêndio a gasolina e respondeu faltando 2 dias de trabalho. Um homem assim, quando vos diz que se sente sortudo, não está a ser educado. Quer dizer isso. E o facto de querer dizer isso, de que 76 anos da vida particular que Jay Leno viveu produziu não a amargura nem a exaustão nem a resignação desgastada de um homem que já teve suficiente, mas gratidão genuína. Isso é talvez a coisa mais inesperada sobre ele. Mais inesperada do que o Tonight Show, mais inesperada do que os 200 carros, mais inesperada do que as queimaduras que cicatrizaram em 8 dias. E a perna que sarou, music, e o pulso que ficará bem, mais inesperada do que qualquer uma delas. Porque vivemos num mundo que espera que pessoas famosas, quando as dificuldades se acumulam além de um certo limiar, se tornem contos de aviso, se tornem complicadas, que deem à cultura a versão de si próprias que exige desmontagem, que gera o tipo de cobertura que começa com palavras como queda da graça ou ícone problemático ou o lado negro de. Jay Leno recusou-se a tornar-se qualquer uma dessas coisas. Permaneceu teimosamente e aparentemente sem